A noite cai sobre o oceano. As ondas parecem calmas, mas algo se mexe nas profundezas. Um som distante ecoa sobre a água, como um sussurro impossível de ser algo humano. De repente, uma sensação estranha toma conta de você, como se fosse observado do fundo do mar. E então, um nome surge na sua mente: Cthulhu, uma entidade tão antiga que existia antes da humanidade. Adormecido em uma cidade submersa, ele sonha, e quando sonha, os homens enlouquecem. Fala Players, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a verdadeira origem de Cthulhu e dos mitos criados por H.P. Lovecraft. Quero começar a trazer mais conteúdos assim para o canal, para vocês entenderem melhor esse universo único e se sentir cada vez mais imerso na nossa campanha de COC. Então, bora pro vídeo. Howard Phillips Lovecraft nasceu em 1890, em Providência, nos Estados Unidos. Ele viveu uma vida cercada de dificuldades, problemas de saúde desde a infância, isolamento social e muita pobreza. Apesar disso tudo, ele criou um estilo de terror completamente novo. Só que ao contrário do que muita gente imagina, o pai do horror cósmico não foi um sucesso em sua vida. Suas histórias saíram em revistas baratas, de baixa qualidade, lidas por pouquíssimas pessoas que se interessavam por ficção consideradas estranhas para a época. Ele morreu em 1937, praticamente esquecido e sem nunca ter publicado um livro de verdade em vida. Foi apenas depois de sua morte que o mundo começou a descobrir a grandiosidade de suas criações. Seus amigos escritores reuniram os contos e começaram a publicá-los em coletâneas. Com o tempo, leitores e críticos perceberam que Lovecraft não era só mais um autor de horror. Ele tinha criado um universo inteiro com uma mitologia única. As obras ficaram famosas justamente porque exploravam algo que ninguém tinha feito tão bem: o terror cósmico, o medo do desconhecido e a insignificância humana diante do universo. Eu mesmo, por exemplo, nunca fui um grande fã de filmes de terror. Por conta disso, sempre evitava livros do gênero, mas depois de ler uma coletânea de Lovecraft, fiquei completamente apaixonado pela escrita dele. É verdade que sua obra é tensa e cheia de adjetivos e descrições pesadas, mas na minha opinião é exatamente isso com que faz que ele consiga transmitir as sensações de forma tão vivida. Você consegue imaginar cada detalhe como se estivesse lá. Essa experiência, inclusive, me fez começar a ler outros escritores de terror. Foi em 1928, no conto The Call of Cthulhu, o chamado de Cthulhu, que a criatura surgiu pela primeira vez. Na história, descobrimos que Cthulhu dorme nas profundezas do Oceano Pacífico, em uma cidade submersa chamada Relia. Lovecraft descreve Cthulhu como um ser gigantesco, com um corpo escamoso, asas imensas, garras afiadas e um rosto repleto de tentáculos. Uma mistura de dragão, polvo e humano. Mas o mais assustador não é a aparência, é o efeito da sua presença. Só de sonhar, ele influencia a mente dos vivos, provocando visões, loucura e até a formação de cultos fanáticos dedicados ao seu despertar. Na mitologia criada por Lovecraft, Cthulhu é um dos chamados Grandes Antigos, entidades cósmicas que chegaram à Terra por milhões de anos antes da humanidade. Eles dominaram o planeta por um tempo, mas acabaram sendo derrotados ou expulsos por forças ainda mais antigas. Desde então, Cthulhu permanece adormecido em Relia, como se estivesse em um sono profundo e interminável, aguardando o momento em que as estrelas se alinharão para o seu despertar. E qual é o objetivo dele? Não é governar ou destruir de forma inconsciente, como um vilão clássico. Cthulhu simplesmente representa o caos e insignificância humana diante do cosmos. Se ele acordar, a humanidade deixa de existir, não por um ódio ou por vingança, mas porque nossa presença é irrelevante diante de algo tão imenso. Até o nome da cidade, Relia, foi inventado para soar inumano, impronunciável, como se nem a língua humana fosse capaz de descrevê-lo direito. Cthulhu é só a ponta do iceberg. O chamado mito de Cthulhu é na verdade todo um panteão de deuses e entidades cósmicas. Entre eles está Nyarlathotep, o mensageiro dos deuses exteriores, Azathoth, o caos cego e idiota que reina no centro do universo, e Yog-Sothoth, que é a própria personificação do tempo e do espaço. Essas entidades não seguem uma lógica humana, não amam, não odeiam, são forças indiferentes que simplesmente existem. Um detalhe interessante é que Lovecraft não criou os mitos sozinho. Ele e os outros escritores trocavam cartas e referências, citando criaturas um dos outros. Era quase como um universo compartilhado, algo bem à frente do seu tempo. Outro ponto é que na Terra sempre existia cultos humanos dedicados a essas entidades. Grupos secretos que acreditavam no retorno dos antigos e trabalhavam para preparar sua vinda. Isso dá às histórias aquele ar de conspiração global, onde ninguém está totalmente seguro. E dentro desse universo ainda há uma diferença importante. Os grandes antigos como Cthulhu
estão adormecidos ou aprisionados próximos da Terra, enquanto os deuses exteriores, como Azathoth e Nyarlathotep, são forças ainda mais distantes e cósmicas, atuando no universo como um todo. É uma hierarquia de horrores que nos lembra o quanto somos pequenos diante do infinito. O medo que as histórias de Lovecraft despertam não é o de um monstro escondido no escuro, pronto para te atacar. É muito pior, é perceber que nós, seres humanos, não significamos absolutamente nada diante do infinito. A cada conto sentimos isso na pele, como se a verdade fosse grande demais para caber na nossa mente e nada mais fizesse sentido. No terror clássico, existe sempre a chance de vencer, de matar a criatura e de escapar. Com Lovecraft não há vitória. A simples ideia de descobrir a verdade já é perigosa. A ignorância, na visão dele, é quase uma bênção. É por isso que tantos personagens enlouquecem. Não por ver monstros, mas por perceber que há algo muito maior e incontrolável lá fora. Cthulhu simboliza isso perfeitamente. Ele não precisa se mover, não precisa lutar. Só o fato de existir e de estar adormecido nas profundezas já é o suficiente para corroer a nossa sanidade. Esse é o verdadeiro terror cósmico. Não é o que está na escuridão, mas o que está além dela. Décadas depois da morte de Lovecraft, sua criação ganhou o mundo. Hoje, Cthulhu é um dos maiores símbolos da cultura pop. Ele está presente em RPGs como Call of Cthulhu, que inclusive jogamos há pouco tempo aqui no canal, e em videogames, quadrinhos, filmes, séries, animações e até músicas. Se você quiser ver exemplos no cinema, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando os 5 filmes onde criaturas inspiradas em Lovecraft aparecem. Vale a pena conferir depois. O link vai estar no card. E se preferir séries, uma bem interessante para mergulhar nesse universo é Lovecraft Country, da HBO Max, que mistura fantasia, terror e crítica social, trazendo várias referências diretas ao mito. É impressionante como Lovecraft se tornou reconhecido, mesmo quem nunca leu uma linha do autor sabe identificar a figura tentacular de Cthulhu. E é irônico e triste pensar que o escritor que morreu sem fama e praticamente esquecido acabou se tornando o pai de um dos mitos mais poderosos do século XX. No fim das contas, suas obras ficaram famosas porque tocaram em um medo universal, o medo do desconhecido. Agora vocês conheceram a verdadeira origem de Cthulhu e dos mitos de Lovecraft. Mas lembrem-se, nas profundezas do oceano, em Relai, Cthulhu ainda sonha. E quando as estrelas se alinharem, ele pode despertar. E aí a humanidade não terá mais escapatória.